Oi, viajante da vida! Você acha que nós fazemos tudo porque está escrito? Ou será que nós temos liberdade de agir? Será que livre-arbítrio é um fato? Ou a gente está sujeito à fatalidade? É isto que nós vamos aprender com Kardec e o Livro dos Espíritos na nossa próxima viagem. Se nós temos liberdade de agir, e se nós temos, então, o futuro, essa ideia de prever futuro, deve ser muito furada, não é? Então, amigos, enquanto roda a vinheta, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí embaixo e comente para que nós possamos ter temas, ideias para novos vídeos. Você nos ajuda a fazer o canal crescer. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. Possamos sintonizar com Jesus, possamos elevar o nosso pensamento a Deus de tal forma que a nossa presença aqui não signifique apenas que nós estamos a recolher os fluidos benfazejos da espiritualidade amiga, mas que cada um de nós, dentro das próprias possibilidades, já tem condições de doar um pouco de si. Enquanto estivermos aqui refletindo sobre os ensinamentos contidos na obra de Allan Kardec, pensemos também, Senhor, o que é que eu já posso fazer para tornar melhor a mim mesmo, para tornar melhor o mundo em que eu vivo? Porque de vez em quando nós ficamos esperando demais de Deus, dos benfeitores espirituais, e de vez em quando nós também lançamos culpa demais sobre os espíritos obsessores para tudo o que acontece em nossas existências. E na verdade não é bem assim. Lá no capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda a lei de liberdade. Olha que coisa interessante, porque a gente vê cada vez mais, em todas as faixas de idade, as pessoas dizendo que querem ser livres. Faz lembrar até uma musiquinha antiga lá do Queen, né? I want to break free. E, na verdade, todas as vezes, é isso que aprendemos com os benfeitores espirituais naquela obra. Todas as vezes que nós somos levados à vida de relação, todas as vezes que nós temos que interagir com outras pessoas, parte da nossa liberdade tem que ser cedida para respeitar os direitos dos outros. Tanto que é o dito popular, né, que a nossa liberdade termina onde o direito do outro começa. E é basicamente assim que Kardec começa a perguntar aos benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos. Se existe alguma condição, se existe alguma situação de vida em que nós poderíamos nos gabar, nos jactar de ter liberdade absoluta de agir. E aí os amigos espirituais respondem, só na condição do eremita no deserto. Daquela criatura que se isola, que se coloca numa caverna, que não convive com mais ninguém e que só deve a si mesma a sua existência. Aí sim, ele pode dizer que tem toda a liberdade do mundo. Fora disso, no trato social, uma vez que estamos também sujeitos à lei de sociedade, uma vez que nós não nos bastamos individualmente, em que nós necessitamos das qualidades, das habilidades, da destreza dos outros para realizar aquilo que nós não somos capazes de realizar, então nós não temos mais liberdade absoluta. E Allan Kardec fica ruminando, embora não seja um bovino, esta questão de que nós não temos liberdade absoluta. Nós não temos liberdade absoluta, até porque durante tanto tempo se condicionou pela religião tradicional de que tudo que acontece na nossa vida é a vontade de Deus e está escrito. Certamente tudo que acontece em nossas existências, certamente, repetindo, tudo que acontece em nossas existências está de acordo com a vontade de Deus. Mas não está tudo escrito nos mínimos detalhes, de tal forma que nós não consigamos fugir do destino, fugir daquele condicionamento. É interessante pensar nisso,
Porque assim, se a gente tiver um olhar materialista da vida, o nosso corpo determina o nosso proceder e mais, né? A sociedade, os costumes, as regras sociais determinam como nós devemos ser. Viramos máquinas, viramos fruto do meio, ou então viramos resultado dos nossos corpos, dos nossos processos puramente fisiológicos. O que é apequenar demais o ser que nós somos? O que é tornar pequeno demais o ser espiritual que a doutrina espírita nos ensina que nós somos de verdade, e não esse corpo transitório, e nem a posição social que nós ocupamos também não nos determina, não nos define. O que nos define é o ser espiritual que nós somos, as qualidades que ele tem e os defeitos. O somatório disso, né, a combinação dessas características é que vai determinar qual é o nosso nível evolutivo. Em que ponto da escala espírita, e aí nós poderíamos remeter lá para o início do Livro dos Espíritos, na questão 100, né, no item 100, por que na escala espírita, ou em que ponto dela nós estamos? Mas daí a imaginar que todas as nossas ações, que tudo está definido, que existe a fatalidade nos atos da vida, é exorbitar e principalmente negar a divindade. Afinal de contas, se está tudo escrito, se é tudo fatal na nossa existência, para que eu vou fazer esforço para mudar? Remete-nos àquela ideia, àquela concepção antiga na Índia, da estrutura de castas sociais. O indivíduo nasceu numa determinada casta, é determinado para ele, portanto, qual tipo de profissão ele vai ter, qual tipo de benefícios ele vai experimentar, de riqueza ou de privações, e quem está na casta mais inferior jamais pode sonhar se relacionar com alguém da casta superior ou ascender a ela. Então é lógico que isso é paralisante. A ideia de fatalidade, nos diz Allan Kardec, na questão 872 do Livro dos Espíritos, porque nós vamos fazer uma ligeira inversão aqui das nossas questões do Livro dos Espíritos para poder dar um caráter mais didático à nossa tarefa. E aí lá na questão 872, que na verdade é um longo texto elucubrando, em que o codificador faz considerações filosóficas a respeito do móvel das ações humanas, de por que nós agimos de determinada forma, se existem fatores externos que determinam mais do que nós a nossa maneira de agir, mais do que o nosso querer, as nossas ações, ele vai então desenvolvendo essa ideia de que nós, se tivéssemos que considerar só a visão materialista, nós cairíamos naquilo que lá na década de 60 do século passado, o senhor Burroughs Skinner definiu como sendo comportamentalismo radical, behaviorismo, que aparece lá nos textos, em que o indivíduo ele pode ser condicionado, em que as nossas ações são determinadas pela resposta que o meio nos dá, ou pelas limitações que o meio nos impõe. É claro, Kardec não nega isso e a doutrina também não. O meio exerce influência sobre nós, os nossos corpos, a nossa fisiologia exerce influência sobre nós. Alguém que tem um corpo limitado, atrofiado, claro que não poderá se pôr como um atleta de alto desempenho naqueles esportes que não sejam paralímpicos, por exemplo. Mas eles podem se destacar entre os seus pares. Isso já é uma grande conquista e uma percepção interessante, porque antes, estas criaturas com limitações físicas ficavam relegadas a uma posição na sociedade de total indigência até. E é interessante nós pensarmos assim, porque se nós fôssemos fruto do meio, se nós fôssemos fruto do nosso corpo, nós não teríamos nenhuma responsabilidade pelo que nós fazemos. Então as leis estariam erradas, quando elas punem as criaturas pelos delitos que elas cometem. Ou também os concursos estariam errados, quando eles premiam os indivíduos por aquilo que eles conseguem conquistar. Porque se não depende do ser que eles são, depende do corpo, alguém que teria um órgão ou a mais ou a menos, poderia ser um grande sábio e filósofo. E se não tivesse aquele órgão, seria um celerado. O próprio Kardec comenta a esse respeito. Então não, nós não somos frutos da fisiologia, nós não somos frutos do meio. Na verdade, acontece o inverso. O ser espiritual que nós somos é que influencia o meio, e o meio, na verdade, é o resultado da soma das nossas qualidades
diminuído das nossas imperfeições em termos coletivos. Seríamos sociedades tão evoluídas ou tão atrasadas quanto mais ou menos evoluídos estiverem as coletividades que nela habitam. Então é o espírito que determina como a sociedade deve ser. Ah, mas e o corpo? Bom, é lógico. Há limitações físicas que são definitivas para aquela existência. Mas quantas criaturas que têm essas limitações físicas não se reinventam? Quem assistiu o filme Meu Pé Esquerdo vai ver que o indivíduo não tinha condições de pintar com as mãos. Então aprendeu a pintar com o pé. Olha que coisa interessante, gente. Então mesmo o corpo não limita o espírito ao ponto dele se tornar um ser completamente apagado, completamente inerte. E alguém pode perguntar assim, mas espera aí, Maurício. E aquelas situações em que o indivíduo já nasce com limitações imensas. Por exemplo, os inúmeros casos de microcefalia que aconteceram no Nordeste há alguns anos. Esses espíritos vão se desenvolver em corpos que são muito limitados. Se não houver o estímulo adequado, terão pouquíssima condição de interagir. Ou então crianças que já nascem com limitações muito graves, principalmente no sistema neurológico. E aí elas vão ter existências realmente muito limitadas. Mas essas são a regra? Elas são a parte mais comum na sociedade ou são as exceções? As exceções. Então, diante das exceções, cabe perguntar, mas por que outros são tão assim normais, às vezes na mesma família, outros nascem com corpos físicos vigorosos e saudáveis e aquele ali, aquelezinho só, tem limitações? E aí a gente vai buscar então, aquilo que nós não encontramos respostas nessa existência, vamos encontrar numa existência anterior. Mas, voltando então à questão da liberdade, à questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é a característica primordial de nós sermos espírito. Enquanto princípio inteligente, nós vamos nos desenvolvendo. Está lá no início do Livro dos Espíritos, principalmente na primeira parte. Vamos migrando do mineral para o vegetal, para o animal, e esse ser animal vai se desenvolvendo, vai adquirindo mais inteligência, vai adquirindo mais experiência, vai estar longe de ser simples e ignorante, porque não é simples nem em relação ao corpo físico que utiliza. Nossos corpos são imensamente complexos. Ser vivo, aquela coisinha mais simples que a gente pode imaginar, está lá na ameba, na Escherichia coli, por aí, em que as pessoas ficam fazendo algumas análises, porque é um ser muito simplesinho, mas nós somos muito complexos, não complicados. Bom, se bem que algumas pessoas são complicadas, né? Elas são complexas e complicadas ao mesmo tempo, mas isso deixa que é para outro processo, é para terapia, é para atendimento fraterno, vamos tratar do complexo. Então, quando a gente chega na fase humana da evolução, nós finalmente nos tornamos senhores do livre-arbítrio. Decidimos por nós. E aí fica um negócio complicado. Porque antes disso, se eu não tenho liberdade de escolher, eu também não tenho responsabilidade pelo que eu faço. Que é o que acontece, por exemplo, com um touro, que prensa um toureiro contra uma mureta numa arena, e ele não vai ser condenado por homicídio, vai? Ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Um cachorro que morde alguém na rua, ele não tem responsabilidade sobre aquilo, o dono tem. Agora, quando nós entramos na fase humana da evolução, qualquer coisinha pequititinha assim que a gente faz, a gente é responsável. Então o livre-arbítrio ele tem, é como se fosse uma balança com dois pratos, né? Eu tenho a liberdade, eu sou livre, completamente livre para agir. Mas uma vez que eu tomei a atitude, eu me torno completamente escravo das consequências dela. Não dá para dizer assim, eu vou fazer isso e não vai ter consequência nenhuma. Tudo o que nós fazemos, até pensar, tem consequência, gente. Tudo o que nós fazemos tem consequências. Age sobre nós, reage sobre nós e também influencia o mundo à nossa volta. Então não sejamos irresponsáveis. Porque uma vez que nós estamos postos a viver em sociedade, nós vamos ter que abrir mão da nossa liberdade para poder ter mais paz, para poder ter mais harmonia nas relações. Porque se eu quiser só eu ser livre, eu vou impor a outras pessoas restrições à sua liberdade. Afinal de contas, como é que eu vou impedir o meu vizinho de olhar a janela dele e eu passar a olhar para dentro do meu quarto? Eu vou ter que botar o quê? Um blackout. Abrir mão da minha liberdade de ver a paisagem. Para poder ter a liberdade de me colocar dentro da minha casa
sem nenhum tipo de preocupação de estar sendo observado. Perceberam como a gente cede sem reclamar parte da nossa liberdade para poder ter mais paz e sossego na vida? É assim em todos os aspectos. E aí, exatamente nessa questão, ou nos comentários que Allan Kardec vai fazendo, é que a gente começa a perceber o seguinte: olha, nós é que somos os edificadores do meio. Se a nossa sociedade hoje está ruim, é porque os indivíduos que estão encarnados nelas estão precisando melhorar. Puxa, mas eles vão melhorar como? E aí o codificador é tão importante que eu resolvi não apenas falar, mas trazer o texto do Livro dos Espíritos diretamente para a nossa análise. Olha o que Kardec fala a respeito da melhora nas nossas atitudes. Porque tudo que nós decidimos fazer, nós podemos fazer. O que nós não podemos é fugir das consequências. Posso querer matar alguém? Posso, só não posso fugir da sanção que a lei, ou que a lei de sociedade vai me impor em relação a isso. Posso querer me apropriar dos bens de alguém? Posso, mas vai acontecer que se alguém descobrir isso, vai ter também as consequências. E tudo mais. Posso escolher comer só chocolate? Posso. E aí depois eu tenho que arcar com as consequências de trocar de guarda-roupa, ou de ter uma enfermidade grave como diabetes, colesterol alto e assim por diante. Então Allan Kardec fala a respeito dessas mudanças. Que sociedades atrasadas, que sociedades primitivas, que mais ou menos funcionam como rebanhos, se nós observarmos algumas dessas séries ou filmes que retratam a época, por exemplo, do Império Romano, a época da Idade Média, principalmente, em que as invasões bárbaras a Roma, por exemplo, né? Parece que aqueles seres são um pouquinho mais só do que animais selvagens. E, na verdade, animais selvagens nem fariam o que aquelas criaturas fizeram. E a gente olha de hoje, assim, do pedestal do século XX, nossa, que criaturas primitivas! Quantos deles ainda estamos encarnados hoje no planeta Terra? Quantos dos que foram lá hunos, quantos dos que foram mongóis na época de Gengis Khan estão hoje reencarnados nas fileiras do Espiritismo, nas fileiras da Igreja Católica, como sacerdotes, como missionários, nas fileiras da medicina, criaturas que mataram a fio de espada agora usam uma lâmina para curar. Então, na verdade, nós não estamos falando do passado dos outros, estamos falando do nosso. E aí essas criaturas, a sociedade foi melhorando, não foi? Aquelas criaturas foram, teoricamente, morrendo do ponto de vista material, desencarnando. E olha que coisa interessante, ninguém para perguntar. Por que a geração seguinte foi melhor? Se ela foi construída naquele caldo de cultura da violência. Porque espíritos que passaram pela dor da violência, que perceberam naquele momento que aquela situação de atraso moral era inadequada, quando eles retornam à vida física, eles já vêm com essa conquista. As novas gerações são melhoradas pelos espíritos que se melhoraram na geração anterior e que voltam à vida material. E aí, exatamente sobre isso, Allan Kardec traz um texto do Livro dos Espíritos que eu acho muito belo de ser tratado por nós, e por isso vem literal. Quando ele fala assim, olha, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado. Então, agora, neste exato momento, na condição de encarnado, nós já estamos escolhendo as nossas próximas provas. Nós já estamos decidindo como será uma próxima encarnação. Porque tudo aquilo que a gente não resolver nessa vai empurrar para outra, né? É igual aluno que fica reprovado ou que não faz o trabalho, depois tem que ficar de recuperação. E aí o Kardec ainda continua, é Allan Kardec trabalhando e estudando conosco. Na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos, a que todos estamos voluntariamente submetidos. Então, o livre-arbítrio é isso, está lá o meio. O meio diz assim, roube. E eu vou dizer, eu não quero roubar. O exército lá está lá, vamos passar fio de espada do inimigo. Eu vou dizer, eu não quero matar. Então, a gente decide, mesmo no meio adverso, que foi escolhido por nós, pelos nossos atos anteriores e pelos nossos atos presentes. E aí vem a parte que mais atual e mais importante para a gente refletir agora, nesses dias que nós estamos vivendo, nesses momentos, principalmente no que está acontecendo lá fora. Cabe à educação combater essas más tendências. E ela fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Ou seja,
todas as vezes que nós temos ou queremos melhorar, é necessário pausa, olha para si mesmo, se estude a sociedade em que você vive, identifique onde estão as causas dos erros, dos desatinos e faça esforços para mudar. Olha como são importantes no processo de educação essas áreas em que a gente começa a fazer estudo da sociedade, em que a gente começa a fazer estudo do indivíduo. Diferente do que muita gente vem falando aí fora, né, que é só balela, que é só artifício de mídia. Olha o que é dito por Kardec no processo de educação. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Ou seja, diferente do que estão discursando por aí hoje, educação é importante sim, filosofia é importante sim, psicologia é importante sim, e a sociologia é importante sim. Não tem que ser colocado de lado nas nossas metas de educação, porque senão nós vamos ter uma sociedade capenga, nós vamos ter uma sociedade que vai pensar só em números, e cada um de nós aqui vai virar um número. Já imaginaram, gente, nós perdermos o nosso nome e virarmos só o número do nosso CPF? Se a gente fizer uma pesquisinha rápida agora, dos aplicativos que nós usamos, dos programas que nós recorremos na internet para fazer parte das nossas atividades, quantos deles a gente faz a inicialização ou faz a conexão usando o nosso nome e quantos a gente faz usando o nosso CPF? O número que usa o CPF é maior. Nós estamos deixando de ser gente e virando números. Quando não é o CPF, é o e-mail. Nós deixamos de ser gente, viramos uma conta do Google, viramos uma conta do Hotmail. Olha só que coisa esquisita. Então nós precisamos sim das carreiras que nos levem, das áreas que nos levem a olhar a sociedade como um todo, a olhar o indivíduo de dentro para fora. E isso é a filosofia que faz. Olhar o indivíduo. E a sociologia nos ajuda a olhar a sociedade. Então são terapêuticos. São eles que nos ajudam a educar em profundidade. Todas as áreas são importantes. Porque também não me adianta ser muito filósofo e não saber biologia, né? A gente tem que tentar crescer na sociedade como um todo. Mas fazendo esforços para que isso realmente aconteça. E aí é nessa hora que a gente pensa assim, então nós não somos bonecos. Nós não somos robôs. Nós não somos máquinas. Livre-arbítrio existe, proporcionado à nossa capacidade de arcar com as consequências. É por isso que o bebê pequeno, a gente deixa ele solto dentro de casa, quando ele está lá começando a engatinhar. Normalmente o que faz pai e a mãe? Coloca o bebê no chiqueirinho. Não é mais aquela coisa apertada do berço, mas também não é a amplitude cheia de perigos que ele não sabe aquilatar, que ele não sabe avaliar, o chiqueirinho. Aí cresce mais um pouquinho, já começa a identificar que a quina da mesa dói, então não chega na quina da mesa, que a tomada dá choque, mas ainda não sabe que da calçada para a rua o carro mata. Que a bicicleta às vezes pode passar, o skatista pode passar na calçada e atropelar. Então quando a gente vai com a criança para a rua, ela tem liberdade absoluta de andar? Ela tem liberdade absoluta de agir? Não tem. Quando você chega no parquinho, aí você solta lá aqueles capetinhas no parquinho e eles fazem o que querem, não é? É ótimo o parquinho. Pena que a nossa cidade tem poucos, né? Mas é importante a gente aproveitar a nossa universidade rural e fazer dela também, cuidando, zelando por ela, porque de vez em quando você vê cada depredação, né, das áreas que estão dispostas lá para nós usarmos como lazer, fazer piquenique no lago e limpar todo o resíduo do piquenique. A evangelização já fez isso algumas vezes. Nós também já fizemos, né, Socorro? Levamos os nossos filhos da escola lá, e a turminha da escola para fazer piquenique no lago. Mas aprendendo a dar liberdade de acordo com a capacidade de arcar com as consequências. Por isso que o nosso filho de 13 anos não pode pegar a moto do pai e da mãe, não pode pegar o carro do pai e da mãe e sair dirigindo. Porque se ele matar alguém, ele não vai poder arcar com as consequências, não vai ser preso, não vai nada. Quem vai somos nós. Então, olho vivo, olhos abertos, nós não somos máquinas. Mas também não estamos na terra a passeio. Não estamos aqui para fazer o que der na telha. Ah, hoje eu acordei com vontade de sair pelado com uma melancia na cabeça.
prisão na certa. Atentado violento ao pudor. Regras de convivência social. Então nós temos que entender essa ponderação. A lei de liberdade existe. O espírito é livre para agir, mas ele é escravo das consequências das suas ações. Não tem como. Até porque se nós fôssemos máquina, se o corpo determinasse o que eu fizesse, se o espírito obsessor me mandasse fazer um negócio e eu não pudesse desobedecer, qual seria a minha responsabilidade pelo crime que eu cometesse assim? Não tem gente assim, eu cometi o tal desatino, mas eu estava bêbado, não lembro de nada, não sou responsável. É duplamente responsável. Porque foi com liberdade que a criatura escolheu se embriagar, se drogar, abrir mão da sua consciência para poder fazer coisas que depois você vai se arrepender. E se elas forem delitos, vai ter que arcar com as consequências do delito também, ora essa. Então, se isso acontece, se nós somos livres, será que existe futuro? Será que o amanhã, o meu amanhã, o seu amanhã, Cris, já estão determinados? A gente que é a pessoa que faz a agenda sabe muito bem o que vai fazer, algumas coisas que vai fazer amanhã, não é? Mas vai que eu acordo amanhã de manhã e o Bernardo está com dor de barriga e vomitando. Eu não vou para a universidade, eu vou levar o meu filho ao médico. Então o amanhã não está definido, não é? Imagina daqui a 10 anos. Tem gente assim, daqui a 10 anos eu vou casar. Vai se iludindo, né? Tem alguns que estão há 10 vezes 10 anos querendo casar e já estão na segunda encarnação procurando casamento e não conseguem achar um que vale a pena. Né? Os que têm que segurem, porque depois, minha gente, as coisas não estão muito fáceis, né? Mas também é melhor estar bem solteiro do que mal casado. Vamos entender bem isso. A doutrina espírita não tem aquela história do até que a morte o separe, não é? O importante é a gente viver bem. Mas voltando à questão, então, dessa ideia, olha só, se nós somos livres, aquela ideia de fatalidade, mas isso estava escrito no meu destino, mas eu tenho que passar por isso porque Deus quer. Não, mas isso aqui, fatalidade de fato, nesse sentido, de algo que é absolutamente inevitável, não existe. Aí Kardec diz, ou aprende com os benfeitores espirituais, dessa vez é a resposta dos espíritos. Na verdade, o que existe é que uma vez que eu escolhi seguir por um determinado caminho, todos os percalços desse caminho passam a ser fatais. Vão acontecer, porque estão ali. Se eu tenho um caminho que tem 10 quebra-molas, tem como eu passar por esse caminho sem ter que parar, passar a marcha segunda, passar no quebra-mola e acelerar de novo? Não tem. A menos que eu queira quebrar meu carro, ou que eu queira me estabacar de moto. Então, uma vez que eu aderi a uma determinada forma de proceder, uma vez que eu escolhi um determinado caminho, as consequências são, sim, fatais. Mas daí para frente, tudo mais, até mesmo a maneira como eu vou passar por aquela fatalidade do caminho vai decidir a próxima ação, o próximo acontecimento. Olha que interessante isso. Tem gente que atravessa, tem acidente no mesmo ônibus, vamos pensar assim, né? Um ônibus bateu, capotou, muita gente desencarnou, e aí 2 pessoas ficaram muito machucadas e foram parar no mesmo hospital. A maneira como elas vão encarar esse momento vai decidir o futuro delas. Então não adianta a gente pensar assim, eu preciso tanto ir lá no centro fazer atendimento fraterno, vai que o espírito cochicha para o Maurício e para a Francisca, o que vai acontecer no meu futuro? Será que eu vou conseguir passar naquela disciplina que eu não estou estudando? Será que eu vou conseguir um casamento? Até esse negócio de casamento é fogo, né, gente? Aliás, esse é um dos argumentos que Kardec usa lá, quando ele fala dos leitores de buena dicha, né, os leitores da sorte, que são pessoas que na maioria das vezes têm um tato psicológico muito bom, muito aguçado. Elas são perspicazes. Você tem lá aquela madame cheia de penduricalho, cheia de brinco, de pulseira, prevê o futuro, bola de cristal, vela acesa, e aí entra a cliente, né? Mais ou menos ali depois dos 30, 35 anos, sem nenhum anel de compromisso nos dedos, a mão ansiosa, assim, dizendo que está doido para casar, né? E aí a madame vai fazer assim, eu vejo no seu futuro um engenheiro da Petrobras. Aí ela, mostra os dentes, é o vidente, é o vedente.
Aí depois assim, ele vai ser preso na Lava Jato, já era, né? A gente tem que entender que essa ideia de prever o futuro, pior ainda, de alguém que nos diga o que vai acontecer no futuro, é falsa. Porque, na verdade, rigorosamente, o futuro não existe. O nosso futuro está sendo construído pelas nossas decisões deste exato momento. Se nós que aqui estamos, e somos mais de 20 pessoas, tivéssemos decidido não vir ao Centro Espírita Paulo de Tarso hoje, e ir para uma balada, ou ir para uma boca de fumo dessas, né? E lá saísse um tiroteio, alguém pode dizer assim, estava no destino do fulano morrer de bala perdida. Não, ele teve a escolha de vir para cá. Não é verdade? Não é desta maneira? Então nós temos liberdade de agir. E aí o futuro deixa de ter uma coisa sólida. O futuro não é nem sequer uma gelatina, porque gelatina ainda tem estabilidade. Na verdade, o futuro é um grande néctar que escoa à medida que nós decidimos sorvê-lo, à medida que nós decidimos absorver e gerar, fazer com que ele circule, porque ele não está pré-programado. Mas não tem planejamento reencarnatório, Maurício? A gente não vê isso no Livro dos Espíritas? Tem. O que nós dissemos a respeito do livre-arbítrio? Hoje nós já estamos decidindo como serão os atos da nossa próxima encarnação. O corpo da nossa próxima encarnação. Imagine nessa encarnação se eu resolvo, de certa maneira, destruir o meu organismo físico, submetendo a dietas malucas, submetendo a um esforço excessivo para ficar super sarado, marombado, tomando anabolizantes para fazer com que a aparência física seja o grande destaque do meu ser. Eu já estou preparando para a próxima encarnação um corpo que vai ter limitações. Limitações no coração, limitação nos rins. Então, é agora que eu estou decidindo esse novo corpo. É agora que eu estou planejando a outra encarnação. Quando eu chegar nela, já vai ter pouca coisa que eu possa mudar. E a gente vai perceber isso interessante, porque assim, de vez em quando, a gente diz, mas eu não escolhi. Tudo nós escolhemos. Pode não ter sido uma escolha consciente. Até que de vez em quando a gente fala assim, eu sei que é errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Também não tem isso? Imagina lá o diabético, né? Ele já está com a glicose a 600, já está insulino dependente, aí ele olha aquela torta de nozes na geladeira. E diz assim, eu sei que é errado, mas eu vou comer assim. É só um pedacinho, aí come metade da torta, né? Como a gente vê acontecer com muita frequência. Então ali o que vai acontecer na próxima existência? É um corpo mais debilitado ainda. Não tem como fugir. Agora, dizer que eu vou chegar lá, bota um mapa do seu novo corpo, decide, olha, bota essa orelha mais torta do que a do outro lado, faz o nariz com desvio de septo para colar. Não tem isso não, gente. Só espíritos com muito mérito, só espíritos com muita elevação conseguem ter esse tipo de participação ou coparticipação no planejamento da nova existência no mundo espiritual. Na maioria das vezes, alguém planeja por nós que sabe mais. E aí a gente vai ver isso muito claramente no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Como André Luiz descreve com precisão aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode interferir. Como no livro dos Espíritos, nós também vamos encontrar questões em que os Espíritos respondem a Allan Kardec que o Espírito pode pedir determinado corpo, mas só vai ser concedido se couber nas experiências que ele tem que realizar, se estiver de acordo com as experiências que ele precisa. E aí, de novo, até diante das leis divinas, essa nossa liberdade não é total. Então não vem com essa conversa fiada de que eu preciso saber qual é o meu futuro. Constrói o futuro agora. Edifica um futuro agora. Mas o meu presente é muito triste. O meu presente é muito sofrido. Como é ruim viver nesse país. Como é ruim viver nessa classe social. Como é ruim trabalhar nessa carreira. Tem coisas que nós não poderemos mudar a curto prazo, mas outras nós podemos sim planejar e trabalhar para chegar lá. Agora aquela história, não, daqui a 10 anos eu vou me casar, aí eu não cuido de mim, começa a ficar gordo, banguelo, careca, fedido. Quem é que vai querer casar comigo, gente? Nem daqui a 10 anos, nem daqui a 10 encarnações.
Então é lógico que cada um de nós tem a liberdade relativa de fazer o que precisa nesta existência para mudar o nosso futuro, o nosso amanhã. Não vem com essa história de que, mas a Denise é médium. Ela bota a mão na gente e já diz o que vai acontecer no futuro. Ela acertou. Tem gente que fala assim, nossa, mas aquele espírito que se comunicou pela Evelyn acertou. Ele disse que eu ia sofrer um acidente, não é que aconteceu? Eu estava saindo do centro, o carro me atropelou. Aí estava saindo do centro como? Ai, meu Deus do céu, né? Hoje eu quase atropelei a Cris. Porque ela estava andando, olhando para o celular e não prestando atenção na rua, ali perto do P1, né? Então a gente às vezes não olha, aí cai num buraco, né? Quebra uma perna, foi fatalidade. Não foi. Então a gente tem que ter bastante cautela em relação a isso, para não dar margem. E aí a outra sair do centro com a cabeça tão voada, tão preocupado, de que eu ia sofrer um acidente, que eu não prestei atenção na hora de atravessar. Ou então aquela clássica educação seropedicense, que usa a passarela de sombreiro, durante os dias, né? Atravessa por baixo da passarela porque está muito sol. E aí pega a sombra ali embaixo. Não tem problema se vem o caminhão que pare, não é? Assim que o pedestre faz aqui em Seropédica? Pois é, isso também é falta de educação. Vamos tentar agir de uma forma que o trânsito possa fluir. Já imaginaram uma cidade desse tamanho da nossa, com o horário do rush? Às 8 da manhã e às 5 da tarde? Porque tem pedestre atravessando toda hora debaixo das passarelas? Não é porque tem carro demais? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de educação. Eu quero um futuro melhor. Comecemos por melhorar a nós mesmos. E acabou com essa história, como diz Kardec, de leitor da Bonaditia, né? De leitor da sorte, porque nós definimos, nós decidimos. E aí vem a pergunta que Kardec faz aos espíritos, mas espera aí, como é que tem indivíduos que acertam? Como é que tem espíritos que acertam o futuro? Não tem as tais profecias? Vamos deixar de lado aquelas profecias lá ditas de Nostradamus, porque o que acontece ali é o seguinte, é uma linguagem embaralhada, confusa, que depois que acontece alguma coisa, as pessoas tentam conectar. Então, peraí. Ou o indivíduo diz certamente, olha, vai acontecer isso em tal época, ou não vem dizer que quando a rosa francesa florescer, o Papa não deve sair de casa, pelo amor de Deus. E associaram isso ao atentado a João Paulo II. Não é? E aí a gente começa assim, bom, como é que tem coisas que acertam? Aí vamos fazer... Kardec e os espíritos usam um simbolismo que para eles é mais fácil. Né? A criatura que está lá no meio de uma cidade, e numa cidade brumosa, numa cidade com nevoeiro, ela mal consegue enxergar de um lado a outro da rua, não é? Então, se ela está caminhando às cegas assim, ela pode facilmente cair em um buraco, sem nenhuma previsão disso. Alguém que sabe que naquele ponto, para onde aquela pessoa está indo, tem um buraco, pode do outro lado da janela dizer, olha, não vai por aí que você vai cair num buraco. Ou então ele vira para a vizinha, já que é fofoqueira e malvada, né? Tá vendo lá, a fulana tá pulando a cerca, ela vai cair num buraco. Né? Fala para outra, porque ela sabe que tem um buraco ali. E aí a outra vai e cai mesmo. Aquela lá foi vidente? A fofoqueira previu o futuro? Não! Ela apenas conhecia melhor o presente. Como a gente não tem montanha para subir aqui muito perto, para poder ter essa percepção, a gente pode pensar o seguinte, vamos imaginar que nós estamos pedestres, transeuntes numa rua dessa movimentada lá do centro do Rio de Janeiro, cheio de buracos, até bueiro que explode ainda tem, né? Então, gente, alguém que está caminhando do meu lado sabe tanto quanto eu que vem adiante, não é? Sabe tanto quanto eu que está na outra esquina, se eu virar à direita, não é? Agora imagina alguém que está lá no 20º andar, que olha a Rio Branco aqui, a Almirante Barroso aqui, que sabe qual é o problema que tem aqui, que tem um acidente de trânsito impedindo do carro passar na outra esquina, e ele diz assim, olha, se o Guel virar à direita naquela curva ali, ele vai pegar o engarrafamento. Pegou o engarrafamento, ele foi vidente? Não, ele estava lá no alto do prédio e viu o engarrafamento que o Guel não viu. Que eu não vi porque eu estava dentro de um espectro de observação menor. Então, quem diz ou que prevê o futuro, não prevê o futuro. Vê melhor o presente. E se tem um tiquinho de inteligência mais desenvolvida, se conhece um pouquinho de psicologia humana também,
Diz assim, olha só, o fulano, né, vai morrer de cirrose. Mas por quê? Porque toda vez que eu encontro com ele na chopada, ele já está na 5ª lata de cerveja. Ou então na 5ª canecona que o pessoal leva para a chopada, né? Aquela de alumínio que cabe quase 2 litros. Então, gente, está prevendo o futuro? Não, ele está vendo melhor o presente. Ele sabe que quem consome se empanturra de álcool vai ter problemas de fígado depois. Previu o futuro? Não. Ele apenas observou melhor as consequências do presente. Mas aí vamos imaginar lá no engarrafamento ou na Rio Branco, que o gás, em vez de virar à direita na Almirante Barroso, vira à esquerda. Não sei nem se pode mais fazer isso, porque tem muito tempo que eu não vou no centro do Rio. Mas aí ele não pega engarrafamento, e aí o vidente, falhou. Não acontece isso nos finais de ano? Você tinha sempre aquele último fantástico do ano, né? É pai disso, mãe daquilo, jogo de búzios daquilo, vidente daquilo outro. Aí faz um monte de previsões. No final do ano seguinte, cadê o balanço? Ninguém faz balanço. Quando acerta, cacareja, igual galinha quando bota ovo, né? Olha, ele acertou a previsão. 1 de 50. Charlatanice, gente. Furada. Então não vamos imaginar que, principalmente numa casa espírita séria, numa casa espírita que pauta os seus trabalhos pelas orientações da codificação, não imaginemos que o fenômeno mediúnico se preste a esse tipo de adivinhação, a dar conselhos de como nós devemos fazer e nem a dizer o que vai acontecer no nosso futuro. E nem tirar a ideia de que a gente está passando por aquela dificuldade porque alguém fez macumba para a gente. Isso não funciona. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece conosco, até por sintonizar com a energia negativa que alguém lança sobre nós. Porque se nós não sintonizarmos, nada daquilo fará efeito. E aí a energia que foi arremetida de forma equivocada, a energia que foi arremetida para fazer o mal, retorna à sua fonte. E a gente vê bem, né? Vocês já perceberam? Isso é algo também para a gente considerar. Que todo mundo que diz assim, faz, desfaz, trabalho, traz a pessoa amada em 3 dias. Normalmente cura, normalmente é doente, é pobre, é mal arrumado na vida, né? E também está sozinho na vida. Por que não arruma um emprego para si, usando o recurso dos espíritos? Por que não cura a própria... mas essa aqui não é a minha missão. Certa vez, tem muito tempo isso, né? Maracanã ainda era usado para essas coisas. Um certo desses milagreiros, que exatamente passou por doutrinas animistas e depois foi fundar sua própria igreja neopentecostal, fez com que todo mundo jogasse os óculos fora porque eles iam ficar curados das vistas. Vocês lembram disso no Maracanã? O povo saindo com um saco de dinheiro nas costas. E aí, na semana seguinte, ele foi dar entrevista e estava de óculos. Aí a jornalista não perdeu, mas bispo, você curou os olhos de todo mundo, por que você está de óculos? É que eu não, assim mesmo, é que eu não tenho merecimento ainda. Gente, tenha dó, né? Então são charlatães que se aproveitam da credulidade alheia. A ideia de prever o futuro, gente, o futuro não existe como se fosse um monolito, como se fosse uma construção estática. O futuro é uma permanente transformação. Tudo que eu decido fazer altera o meu futuro. Tudo que eu decido não fazer altera o meu futuro. Tudo que eu decido fazer diferente do que eu planejei fazer altera o meu futuro. E olha que coisa interessante, porque a gente volta lá na questão 872. Quando Kardec diz assim, olha, o meio influencia, é verdade, mas quem escolhe, quem diz sim ou não à influência do meio é o espírito. E se o espírito, e se o indivíduo disser, não, eu não vou ceder, não haverá quem nos obrigue a fazer o mal. Quem nos afunde em depressão. Se nós escolhermos. É claro que quem já está em depressão, gente, depressão é doença. Precisa ser tratado com seriedade. Quem já está afundado nela, tem que buscar a psicoterapia sim. Tem que buscar o psiquiatra muitas vezes para tomar a medicação. Não vamos ficar imaginando que eu vou curar a depressão com passe e água fluidificada. Por favor, não é a função da doutrina espírita curar a depressão com passe e água fluidificada. Pode ajudar.
pode amenizar a influência espiritual negativa, pode trazer um alento de esperança àquelas criaturas que estão desanimadas, mas sozinhos nós não temos a proposta de curar ninguém, nem das doenças do corpo físico, nem das doenças da mente. Mal nós conseguimos ajudar as criaturas a elas mesmas se curarem das doenças da alma. E já que a alma influencia a mente, influencia o corpo, ajuda a melhorar a saúde mental e física. É isso que a doutrina espírita faz. Quando a gente infunde esperança nas pessoas, aí nós estamos fazendo o processo terapêutico. Agora a história, não, eu vou tomar 50 pastas e vou sair daqui sem câncer. Não se iluda. Não, se eu beber 20 mil litros de água fluidificada, vai ficar super hidratado, vai diluir tantos eletrólitos que morre de pressão baixa, né? Vai acontecer isso. Então, gente, não tem essa proposta da doutrina espírita. Ah, mas onde é que a gente vê isso? A gente vê isso nitidamente no livro dos Médiuns. Quando Kardec estuda lá no capítulo 26 do livro dos Médiuns, segunda parte, das perguntas que se pode fazer aos espíritos. E aí tem o item assim, perguntas sobre o futuro. E a gente começa a perceber que os espíritos desmontam a ideia de participar de uma reunião mediúnica para perguntar sobre o futuro. Desmontam esses videntes que ganham dinheiro fazendo previsão charlatã da vida dos outros. Ah, mas às vezes eles acertam, por uma razão muito simples. E normalmente o que é que eles acertam? Eles acertam as coisas comezinhas, as coisas do dia a dia. Não é? Por quê? Está assim de desencarnado, desocupado, pronto para fazer mexerico, que se associa com o médium desocupado que quer ganhar dinheiro com a mediunidade. Então eles vão chegar assim, ah, Denise, olha, eu estou vendo aqui no seu futuro, né, que você não vai ficar viúva do Guel. Ele é que vai ficar viúvo de você, ela fica nervosa, né? Mas o Guel sai sorridente. Já imaginaram isso? Aí por quê? Ah, não, mas é porque o espírito bisbilhoteiro foi lá na casa dela, viu que ela estava se alimentando mal e que pode ficar doente. Uma doença séria, que pode levar à desencarnação. E aí ele vai lá e cochicha para o médium mercador e fala para ele, porque desocupado está aí para tudo. Até que chega lá nas questões 9 a 11 desse item 289 do capítulo 26 do Livro dos Médiuns, em que Kardec aprende o seguinte, olha, quanto mais detalhes, quanto mais minúcias, principalmente, quanto mais datas pré-programadas os espíritos derem, mais desconfiança deve ter a previsão do futuro. Porque os espíritos verdadeiramente elevados sabem, qualquer decisão nossa pode mudar a tendência, pode fazer com que aquilo que está prestes a acontecer não aconteça mais. Então o espírito elevado não prevê data. Então foi por terra um certo documentário que roda pela aí na internet, dizendo que Chico Xavier fez previsões a respeito de daqui a 2 meses. Balela, furada. Ninguém está aí, ele não está aí para desmentir. Isso é que é o pior de tudo, né? Depois que Chico Xavier desencarnou, está assim de profetas de Chico Xavier. Todo mundo teve uma revelação do Chico, principalmente aqueles que estão mais próximos dele e que, de certa maneira, profissionalizaram ser parente do Chico Xavier, ser médium que trabalhou com o Chico Xavier. Tem que ter cuidado com isso. Então, as previsões de Chico Xavier, se houve previsão de data, foi um espírito atrasado, não foi o Emmanuel. É a única coisa que a gente pode concluir que esteja de acordo com a codificação. Ai, mas era o Chico. E ele não podia ser invigilante em algum momento? Era um espírito como nós. Mais evoluído? Bem mais evoluído. Mas um tiquinho assim de invigilância, e quem vê as biografias do Chico sabe que ele teve vários. Tanto que vários momentos Emmanuel chama a atenção do Chico muito veementemente. Basta lembrar a cena do avião, né? Do filme. Morre com educação, Chico Xavier. Porque ele estava lá gritando igual a todo mundo que ia morrer, porque o avião estava numa turbulência. Então, olha como a gente tem que ter cuidado. Previsões minudenciadas, previsões detalhadas. Gente, hoje em dia não dá nem para a gente fazer previsão de quando é que vai formar na graduação da Rural. É a coisa mais difícil do vidente acertar é a data da formatura. Você vai lá, é convidado para uma formatura, já passei por isso tantas vezes que eu deixei de ir.
É convidado para uma formatura, está todo mundo lá arrumadinho, de beca, cumprimenta, dá os parabéns. Chega na segunda-feira, o indivíduo está dentro da sua sala de aula para assistir a aula de novo. Mas você não formou? Não, professor, a formatura fake. Era só para fazer a festa junto com os amigos. Pode um trem desse? E a gente gastou saliva dando parabéns para os pais. Estelionato. Então tem que ter um cuidado danado com isso, para que a gente realmente não se deixe iludir. Qualquer previsão com data muito precisa, pode ter certeza que é espírito atrasado, se é mediúnico, ou que é gente enganadora, se é só o indivíduo. Cuidado com os médiuns profetas. Cuidado com os espíritos profetas. Aquele fulano de tal recebe o espírito que diz tudo o que vai acontecer na sua vida. Principalmente se você acredita, não é? Se não me falha a memória, eu posso até procurar, depois na hora que eu for editar o vídeo eu vou botar a capa do livro certo. Mas eu acho que é no livro Lázaro Redivivo, em que o irmão X conta o caso de um indivíduo que foi num vidente. E aí o vidente fez a previsão de que em alguns anos ele cometeria um homicídio. Estava no destino dele matar alguém. E o indivíduo danado passou a existência, os próximos anos, depois daquela revelação fatídica, de já que ele ia ter que ser criminoso mesmo, já que ele nasceu para ser criminoso mesmo. Gente, olha que absurdo. Olha a fatalidade colocada aí da forma mais negativa possível. Que ele ia ter que ser um assassino. Então ele procurava jeitos, já que é para cumprir, deixa eu cumprir logo o meu destino. E aí diz que certa vez ele estava voltando para casa do trabalho honesto, e aí passando por uma ponte sobre, na verdade era um viaduto, que embaixo tinha trânsito, ele viu alguém sentado na mureta do viaduto. Ele falou, é agora que eu vou cumprir o meu destino. Chegou lá e, empurrou o coitado que estava sentado. Ele caiu lá embaixo, um caminhão passou por cima, virou assassino. Só que quem morreu foi o vidente, que estava fazendo meditação na ponte. Ele plantou a semente, não plantou? Então, cuidado com essa história de que eu quero saber o futuro. Quer saber o futuro? Olha para as suas mãos. E não é para ler a linha das mãos, não. O nosso futuro está em nossas mãos, naquilo que nós fizermos. Quer saber do nosso futuro? Percebe o que você vem falando. O nosso futuro está nos nossos discursos. Daquilo que nós falamos, não é isso que Jesus coloca para nós? Não é o que entra pela boca que macula o indivíduo, mas é o que sai, porque o que sai da boca sai do coração. Fala dos sentimentos. Então você imagina esse monte de formador de opinião negativo aí que incita a violência, que incita a separação, segregação, que incita discriminação. Como que eles estão plantando o futuro deles? Como eles estão gerando o futuro deles? E isso não vai dar um bom resultado, não é? Não precisa nem ser vidente para saber que, por exemplo, alguns canais formadores de opinião do YouTube que são violentos, homofóbicos, racistas, vão desaparecer. Mas como é que você prevê isso? Não, porque primeiro eu li o YouTube está fazendo essa filtragem. Parece que caiu a ficha, estão perdendo dinheiro. Não é porque o YouTube é bonzinho, gente. Não é porque o Google é uma maravilha espiritualizada. Não, é porque estão perdendo dinheiro. Uma empresa não vai querer associar o nome dela na propaganda a alguém que está mandando matar os outros, que está chamando uma mulher de vagabunda. Não vai. E aí eles estão, perdendo audiência e perdendo público. Nós construímos o nosso futuro. Ninguém vai interferir. Qual é o melhor processo de desobsessão que pode acontecer? Ele se chama progresso moral. O obsessor só consegue me influenciar porque eu ainda estou no nível evolutivo que eu sintonizo com ele. Se eu progredir moralmente, se eu mudar a minha maneira de me comportar, eu não vou permitir que ele sintonize comigo. Olha que coisa fácil. O indivíduo que ia lá para a balada, que ia lá para a boca de fumo se drogar, resolve de repente, não, hoje eu não vou. Minha mãe me chamou, eu vou lá para a igreja dela para o pastor me abençoar. Meu amigo me chamou, eu vou lá no centro espírita assistir uma palestra. Minha tia me chamou, eu vou lá na igreja assistir uma missa. Ele mudou a sintonia dele. Mas o vício não tem a ver com a obsessão. Não, a obsessão tem a ver com o vício. O indivíduo não é alcoólatra porque ele é obsidiado. O indivíduo não é dependente químico porque ele é obsidiado. Olha o livre-arbítrio aí, gente.
Não dá para botar a culpa no obsessor. Mas ele é obsidiado por espíritos dependentes químicos porque ele é dependente químico. Ele é obsidiado por espíritos alcoólatras porque ele é alcoólatra. Ele é obsidiado por fofoqueiras desencarnadas porque ele é fofoqueiro. Porque o pessoal acha que vício é só aquilo que a gente põe para dentro do corpo, né? E alguns, a linguinha é bífida, de tanto que é venenosa. É a atenção, nós somos os construtores. Mas bota o meu nome lá na desobsessão. A gente nunca nega fazer prece para ninguém. Mas você vai mudar de comportamento? Você vai deixar... mas eu não posso deixar de ir na festa, né? E alguém pode imaginar que o espírito do obsessor, olha lá, eu sou o obsessor da Socorro, eu vim aqui para vocês me evangelizarem, só que ela foi lá para a festa rave. Eu sei que a Socorro jamais faria isso, então eu posso brincar com ela, né? Você acha que esse espírito vai na reunião, ele vai lá balançar o esqueleto? Na verdade, o esqueleto não, balançar o perispírito, né? A gente vai balançar o esqueleto na festa rave. Não vai. Então nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Não dá para botar a culpa no governo. Gente, deixa eu fazer a brincadeira. Não dá para botar a culpa no outro partido que estava no governo. Não dá para botar a culpa no corpo. Não dá para botar a culpa na sociedade. Mas eu moro numa comunidade muito violenta. Se eu não andar armado, como é que vai ser? Vai ser um violento a menos. Porque às vezes você vê gente armada até os dentes que basta um espirro, estoura um aneurisma e ela cai dura ali. Então a gente tem que estar atento a isso. A gente só pode, e outra coisa, não vale ficar culpando a gente. Mas eu não presto. Mas eu sou muito atrasado. Tudo dá errado na minha vida porque eu sou um pária. A única coisa que vale a pena é agir e transformar o nosso presente. Preparar o presente como quem prepara um solo, quem ara, quem revolve a terra, quem fertiliza, quem até adiciona minhocas para elas poderem arejar a terra depois, para só aí lançar uma semente positiva. Então nós temos que fazer a nossa reforma íntima. O futuro está em nossas mãos, está em nossos pensamentos, o futuro está em nossa fala, o futuro está em todas as nossas ações, mas não está no vidente, não está no espírito que tem profecia. São charopadas, charlatanismo na grande maioria das vezes. E quando acertam, pode ver, é sobre coisas de menor importância, porque Allan Kardec fala, um fecho muito bonito. Ele diz o seguinte, olha, do ponto de vista físico, fatal só é o momento da desencarnação. E aí a gente pensa assim, então quer dizer que tem hora e data marcada para morrer? Não. Fatal só é o momento da desencarnação, porque no momento em que o corpo não suporte mais, o espírito tem que se desligar dele. Pode ser qualquer instante. Perceberam que a fatalidade aí não tem a ver com uma data, mas tem a ver com a condição do nosso organismo? Vai ao livro Os Mensageiros de André Luiz e estuda o texto sobre os completistas. Espíritos que fizeram um planejamento reencarnatório, que se propuseram fazer um determinado trabalho na Terra, só que aí eles chegam aqui, eles querem dividir. Eu vou no centro algumas vezes, mas eu também vou tomar meu shopping, eu também vou para a balada, eu também quero tirar férias de 3 meses. E aí encurta a vida. Pilota a moto a 150 por hora na Dutra, encurta a vida. Aí chega lá no mundo espiritual, mas você prometeu fazer 100, só fez 20. Vai dar certo? Não, meu filho, você agora vai ter que fazer 180 na próxima existência. Porque é exatamente o que acontece, não é? O indivíduo planeja ser médico, consegue uma família que dá estrutura, consegue uma universidade pública de qualidade, tem que aproveitar enquanto elas estão aí ainda, né? E aí depois se forma médico. Não, agora eu quero ficar rico botando botox em madame. Na outra encarnação vai ser pajé, numa tribo bem longe no planeta de provas e expiações, que não vai ser a Terra. Então o futuro está nas nossas mãos. Nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Os outros podem ajudar? Podem. Os outros podem prejudicar? Podem. Se nós assim o permitirmos. Se nós não permitirmos, não haverá ajuda de quem quer ajudar, não haverá dificuldade de quem queira se impor. E é assim, meus irmãos, que nós, na jornada, vamos decidir o que nós seremos. Se nós seremos felizes por aquilo que nós fizermos, de bom, para transformar a nós mesmos,
para transformar o mundo em que nós vivemos, ou de mal, porque aí cada um de nós vai colher sempre aquilo que semeou. A semeadura é livre, o livre-arbítrio está na semeadura, a liberdade está na escolha do que agir e de como agir, mas nós seremos sempre dependentes e escravos das consequências daquilo que nós fizermos. Portanto, a proposta da doutrina espírita é que nós tenhamos sabedoria e usemos a nossa liberdade de forma a construir para nós, para a nossa sociedade, um futuro de paz. Muita paz a todos. Muito obrigado.